Minha namorada pediu para eu não ir ao casamento dela. O problema é que eu era o noivo. Eu nunca imaginei que o meu relacionamento terminaria por causa de um casamento. Principalmente porque, até algumas semanas antes, eu tinha certeza de que aquele casamento seria o meu. Eu tinha 32 anos quando conheci a Helena. Ela tinha 29, trabalhava com restauração de móveis antigos e tinha uma mania curiosa de dizer que algumas coisas não precisavam ser substituídas só porque estavam quebradas. Segundo ela, às vezes bastava descobrir por que tinham quebrado. Na época, eu achei aquilo bonito. Hoje, acho que deveria ter prestado mais atenção. Nós nos conhecemos em uma cafeteria numa terça-feira chuvosa. Eu estava atrasado para uma reunião. Ela estava tentando impedir que um cachorro molhado entrasse no estabelecimento e, por algum motivo, os dois acabamos discutindo sobre quem deveria ficar com a última mesa perto da janela. Ela ganhou. Eu fiquei. E começamos a conversar. Foi uma dessas histórias que parecem simples quando contadas depois. Não houve música tocando no fundo, nem uma paixão instantânea, nem aquele tipo de encontro perfeito que parece escrito por alguém. Na verdade, no primeiro dia, eu nem pedi o telefone dela. Foi ela quem escreveu o número dela no meu guardanapo antes de ir embora. E disse: "Se você não me chamar, pelo menos eu vou saber que você é previsível." Eu liguei naquela noite. No dia seguinte. E praticamente todos os dias depois disso. Nos primeiros meses, tudo parecia fácil. Helena gostava de coisas pequenas. Café depois do jantar. Filmes antigos. Caminhadas sem destino. Ficar em silêncio no sofá enquanto cada um fazia alguma coisa diferente. Ela não precisava estar falando comigo o tempo inteiro para estar presente. E eu gostava disso. Depois de 8 meses, alugamos um apartamento juntos. Era pequeno, antigo e tinha uma janela na sala que não fechava direito. No inverno, o vento entrava por uma fresta e fazia a cortina se mexer durante a madrugada. Helena dizia que gostava. Eu dizia que era porque ela não precisava pagar a conta da calefação. Ela ria. Foram anos bons. Não perfeitos, mas bons. Tivemos discussões. Algumas sérias. Tivemos períodos em que parecíamos dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Também tivemos momentos em que eu olhava para ela dormindo e pensava que tinha encontrado a pessoa com quem envelheceria. Foi justamente por isso que o que aconteceu depois demorou tanto para fazer sentido. A primeira coisa estranha aconteceu numa quinta-feira. Eu estava trabalhando de casa quando Helena entrou pela porta. Ela estava pálida. Não triste. Não cansada. Pálida. Ela colocou a chave sobre a mesa, ficou alguns segundos parada e perguntou: "Você ainda pensa em se casar comigo?" Eu ri. Achei que fosse uma pergunta retórica. Claro. Ela não riu. Eu preciso saber. Fechei o notebook. O que aconteceu? Ela se sentou. Ficou olhando para as próprias mãos. Nada. Helena. Eu só queria saber. Por quê? Ela levantou os olhos. Porque talvez você precise pensar melhor antes de responder. Naquela noite, dormimos de costas um para o outro. Eu não sabia que aquele seria o começo do fim. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café. Reclamou do pão. Perguntou se eu queria jantar em casa. E eu aceitei aquela normalidade porque era mais confortável do que admitir que alguma coisa estava errada. Uma semana depois, ela fez uma coisa ainda mais estranha. Pediu que eu não fosse ao casamento. Eu estava sentado na cozinha quando ela falou: "Eu preciso que você não vá." "Ao nosso casamento?" "Sim." Eu fiquei alguns segundos tentando entender. "Helena,
Nós não temos outro casamento marcado. Ela ficou em silêncio. Então colocou um envelope sobre a mesa. Meu nome estava escrito na frente. A letra era dela. Leia quando eu sair. O que é isso? Uma explicação. Você vai terminar comigo? Ela começou a chorar, mas não respondeu. Apenas pegou a bolsa e saiu. Eu fiquei sozinho naquela cozinha olhando para o envelope. E foi aí que percebi uma coisa. Na parte de trás havia uma data. A mesma data do nosso casamento. Só que o casamento não estava marcado para aquele dia. Ainda não. Nós tínhamos planejado casar 6 meses depois. Eu abri. Dentro havia apenas uma fotografia. Uma fotografia antiga. Helena aparecia nela. Muito mais jovem. Ao lado dela havia um homem que eu nunca tinha visto. E, atrás dos dois, estava uma casa. Uma casa que eu reconheci imediatamente. Porque era a casa onde eu cresci. Meu coração disparou. Peguei o telefone e liguei para ela. Ela não atendeu. Liguei novamente. Nada. Na terceira tentativa, desliguei. Foi quando recebi uma mensagem. Agora você entende porque eu não podia simplesmente contar. Eu não entendia. Eu estava mais confuso do que antes. Então olhei novamente para a fotografia. No verso havia uma frase. Pergunte ao seu pai sobre o dia em que eu fui embora. Meu pai havia morrido 5 anos antes. E, pela primeira vez em muitos anos, eu percebi que talvez existisse uma parte da minha própria história que eu nunca conheci. Naquela noite, fui até a casa da minha mãe. Ela abriu a porta e imediatamente percebeu que havia alguma coisa errada. O que aconteceu? Eu coloquei a fotografia sobre a mesa. Ela ficou imóvel. Não perguntou quem era Helena. Não perguntou de onde eu tinha tirado aquilo. Só olhou para a fotografia. E começou a chorar. Foi então que descobri que Helena não tinha entrado na minha vida por acaso. Ela conhecia minha família havia muito mais tempo do que eu imaginava. E o homem da fotografia não era um desconhecido. Era alguém que meu pai tinha tentado apagar da nossa história. Meu irmão mais velho. Um irmão que eu nunca soube que existia. Minha mãe contou que, antes de eu nascer, meu pai tinha tido outro filho. O menino morreu ainda criança. Mas não morreu sozinho. Havia uma mulher envolvida. A mãe dele. E, segundo minha mãe, aquela mulher havia desaparecido depois da morte. Eu perguntei. Helena conhecia ela? Minha mãe demorou para responder. Helena era filha dela. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido. Helena era filha da mulher que meu pai havia abandonado. A mulher que minha família nunca mencionou. A mulher cuja história tinha sido enterrada junto com o passado. Mas havia uma coisa que não fazia sentido. Então por que ela ficou comigo? Minha mãe olhou para mim. E respondeu. Essa é a pergunta que você precisa fazer a ela. Voltei para casa naquela noite. Helena estava sentada no chão da sala. Ela não tentou fugir. Não tentou inventar outra explicação. Apenas disse: eu sabia quem você era antes de você saber quem eu era. Eu não conseguia falar. Quando eu conheci você naquela cafeteria, eu já sabia seu sobrenome. Aquilo me destruiu de uma maneira que uma traição jamais teria conseguido. Porque significava que talvez cada momento tivesse sido planejado. Cada encontro, cada conversa, cada sorriso. Talvez nosso relacionamento inteiro tivesse começado como uma mentira. Então você me procurou? Ela assentiu. Sim. Por quê? Ela respirou fundo. Para descobrir a verdade. E depois?
Ela começou a chorar. Depois eu me apaixonei por você. Eu queria acreditar, mas não conseguia. Porque amar alguém depois de entrar na vida dessa pessoa por um motivo escondido não apaga o motivo que trouxe você até ela. E então ela me contou a parte que eu jamais esperaria. Ela não queria destruir minha família. Ela queria descobrir por que o pai dela havia sido abandonado. Durante anos, a mãe dela dizia que meu pai tinha sido responsável por tudo. Mas, antes de morrer, ela entregou a Helena uma caixa. Dentro havia cartas. Cartas que provavam que a história era diferente. Meu pai não tinha simplesmente abandonado aquela família. Ele havia sido enganado. E alguém tinha passado décadas mantendo os dois lados separados. Alguém da minha própria família. Minha tia. A irmã do meu pai. Ela havia escondido cartas. Inventado mensagens. Mentido para os dois lados. E fez isso porque acreditava que, se aquela família se aproximasse novamente, uma herança seria dividida. O dinheiro que meu avô havia deixado. Durante décadas, duas famílias foram destruídas por causa de uma mentira. E nós éramos os últimos dois pedaços dessa história. Helena tinha descoberto tudo. Mas havia uma coisa que ela ainda não tinha coragem de me contar. Ela tinha ido atrás da minha tia. E minha tia tinha feito uma proposta. Uma proposta que explicava o casamento. Helena deveria casar comigo. Não para ficar com meu dinheiro, mas para ter acesso aos documentos que estavam escondidos dentro da antiga casa da família. Ela aceitou. Só que depois se apaixonou. E quando percebeu que estava realmente apaixonada por mim, já era tarde. Porque eu descobri tudo. Naquela noite, eu perguntei: se você pudesse voltar ao primeiro dia, faria tudo diferente? Ela respondeu: eu não teria entrado naquela cafeteria. Mesmo que isso significasse nunca me conhecer. Ela chorou. Principalmente por isso. Eu não entendi. Até ela explicar. Porque, se eu nunca tivesse conhecido você, eu teria conseguido odiar sua família para sempre. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Você tornou isso impossível. Passei 3 dias sem falar com ela. Não porque eu não a amava, mas porque eu precisava descobrir se o amor que eu sentia por ela sobreviveria à verdade. Durante esses 3 dias, encontrei todas as cartas. Li tudo. Descobri coisas sobre meu pai que eu jamais imaginaria. Descobri que ele passou os últimos anos da vida tentando encontrar a família que havia perdido. Descobri que minha mãe sabia de parte da história. Descobri que minha tia tinha mentido. E descobri uma carta escrita pelo meu pai poucos meses antes de morrer. Era endereçada ao filho que ele nunca conseguiu conhecer. Meu irmão. Mas ele não sabia que o filho já tinha morrido. Na carta, ele dizia: se um dia você ler isso, quero que saiba que eu nunca escolhi ficar longe de você. Eu chorei como não chorava desde o funeral dele. E foi nesse momento que percebi que Helena não tinha sido a única pessoa enganada. Eu também tinha vivido dentro de uma história que alguém escreveu por mim. No 4º dia, fui atrás dela. Ela estava na oficina onde trabalhava. Quando me viu, não disse nada. Eu coloquei a carta sobre a bancada. Eu li. Ela fechou os olhos. E agora? Eu demorei alguns segundos para responder. Agora eu não sei se consigo confiar em você. Ela assentiu. Eu entendo. Mas eu sei que ainda amo você. Ela começou a chorar. Eu também. Isso não resolve. Eu sei. E foi justamente essa resposta que mudou tudo. Ela não tentou me convencer. Não prometeu que nunca mais mentiria. Não pediu para esquecer.
Apenas aceitou que algumas coisas quebram de uma forma que não permite voltar ao formato original. Nós cancelamos o casamento. Não terminamos imediatamente. Ficamos separados por quase 6 meses. Durante esse tempo, cada um começou terapia. Cada um reconstruiu sua própria história. Eu precisei aprender a diferenciar Helena da mentira que havia começado o nosso relacionamento. Ela precisou aprender que amar alguém não dá o direito de decidir quais verdades essa pessoa pode conhecer. 6 meses depois, nos encontramos novamente. Não houve flores. Não houve pedido de casamento. Não houve música. Sentamos naquela mesma cafeteria onde tudo havia começado. A mesa perto da janela estava vazia. Helena olhou para ela e sorriu. Você lembra? Eu disse. Lembro de tudo. Ela perguntou. E se você pudesse voltar? Pensei durante alguns segundos. Eu teria feito perguntas melhores. Ela abaixou os olhos. Eu teria respondido. Ficamos em silêncio. Depois de alguns minutos, ela segurou minha mão. Eu não puxei. Também não apertei. Apenas deixei que nossas mãos permanecessem ali. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. Algumas histórias de amor não terminam quando a verdade aparece. Mas também não continuam simplesmente porque ainda existe amor. Às vezes, o amor precisa sobreviver a uma coisa muito mais difícil do que a distância. Precisa sobreviver à verdade. Nós não voltamos a morar juntos naquele dia, nem naquela semana. Levamos quase um ano para reconstruir alguma coisa. Dessa vez, sem segredos, sem investigações, sem famílias interferindo, sem planos feitos por outras pessoas. Hoje, 4 anos depois, ainda estamos juntos. Mas nunca nos casamos. Quando alguém pergunta por quê, Helena costuma responder: porque nós já tivemos um casamento antes mesmo de perceber que estávamos casados. Eu acho engraçado. Mas existe uma verdade por trás disso. Nosso primeiro casamento foi baseado em uma história que não conhecíamos. O segundo, se algum dia acontecer, será baseado em todas as coisas que finalmente tivemos coragem de contar. E talvez essa seja a parte mais estranha da nossa história. Eu passei anos acreditando que o maior perigo para um relacionamento era a traição. Hoje eu sei que não é. O maior perigo é quando duas pessoas constroem uma vida inteira sobre versões diferentes da mesma verdade. Porque, quando a verdade aparece, você não perde apenas uma pessoa. Você perde a história que acreditava estar vivendo. E precisa decidir se existe amor suficiente para começar outra. Com Helena, eu decidi tentar. Mas desta vez, sem esconder nada. Nem mesmo aquilo que poderia fazer o outro ir embora. Quando terminei de ler a última carta do meu pai, achei que finalmente tinha todas as peças. Eu estava errado. Naquela noite, Helena me ligou. Eu quase não atendi. Quando atendi, ela ficou alguns segundos em silêncio. Então perguntou: você encontrou a carta azul? Eu franzi a testa. Que carta azul? Ela respirou fundo. Então minha tia não te entregou. Helena, do que você está falando? Existe outra carta. Meu estômago gelou. Onde? Na casa antiga. A casa onde meu pai tinha crescido. A casa que, segundo minha mãe, estava fechada havia anos. No dia seguinte, fui até lá. Helena já estava esperando. Nós entramos juntos. O lugar estava coberto de poeira. Móveis antigos, caixas, fotografias e objetos que ninguém tinha tocado em décadas. Ela caminhou diretamente até um quarto. Como você sabe onde está? Porque minha mãe me trouxe aqui uma vez. Quando? Ela hesitou.
Antes de eu conhecer você, aquilo me incomodou. Você já esteve aqui quantas vezes? Ela não respondeu. Eu insisti. Helena. 3. 3 vezes. Ela tinha entrado na casa da minha família 3 vezes antes de me conhecer. E, naquele momento, percebi que eu ainda estava tentando descobrir quanto da nossa história tinha sido planejado. Ela abriu uma gaveta antiga, vazia. Depois retirou o fundo falso. Havia um envelope azul. Meu nome estava escrito nele. Mas a letra não era do meu pai. Era da minha tia. Abri. A primeira frase dizia: se você está lendo isso, significa que Helena já contou a você uma parte da história. Parei. Olhei para ela. Você sabia dessa carta? Ela abaixou a cabeça. Sabia. E por que não me contou? Porque eu tinha medo de que você nunca mais olhasse para mim. Eu continuei lendo. A carta dizia que meu pai realmente tinha tentado encontrar o filho perdido. Mas havia algo que ninguém tinha contado. Meu pai não havia apenas procurado o filho. Ele havia descoberto que a família da criança ainda estava viva. E decidiu encontrá-los. Minha tia impediu. Não por dinheiro. Por culpa. Ela havia sido responsável pelo acidente que matou meu irmão. Foi ela quem dirigia naquele dia. Meu pai nunca soube. Minha tia passou décadas escondendo aquilo. E quando Helena apareceu procurando respostas, minha tia percebeu que o segredo estava prestes a ser descoberto. Foi então que ela fez a proposta. Ela não queria que Helena se casasse comigo. Queria que Helena encontrasse os documentos. E depois desaparecesse. O casamento era apenas uma distração. Eu olhei para Helena. Você sabia disso? Ela começou a chorar. Não no começo. Quando descobriu, 2 meses antes de pedir você em casamento. Aquilo doeu mais do que tudo. Porque significava que, mesmo depois de se apaixonar por mim, ela continuou escondendo a parte mais importante. Por que você ficou? Ela respondeu. Porque eu queria justiça. E depois? Ela me olhou. Depois eu queria você. Eu não sabia qual dessas 2 respostas me assustava mais. Naquela noite, encontramos uma última caixa. Dentro havia fotografias. E uma delas mudou tudo. Era uma foto da minha tia, muitos anos antes. Ao lado dela estava a mãe de Helena. E, entre as 2, havia uma criança. Meu irmão. No verso da fotografia estava escrito: ela sabe. Minha mãe sabia. Ou pelo menos sabia mais do que havia contado. Voltei para casa e confrontei minha mãe. Ela finalmente revelou a última parte. Meu pai tinha descoberto a verdade pouco antes de morrer. Ele pretendia contar tudo para mim. Mas não teve tempo. E minha mãe guardou silêncio porque tinha medo de destruir nossa família. Foi então que entendi algo terrível. Todo mundo achava que estava protegendo alguém. Meu pai tentou proteger meu irmão. Minha mãe tentou me proteger. Helena tentou proteger a memória da mãe. Minha tia tentou proteger o próprio segredo. E, no fim, todo mundo mentiu. Inclusive as pessoas que diziam estar mentindo por amor. Quando voltei para Helena, eu não tinha uma resposta. Só uma pergunta. Se você tivesse descoberto tudo antes de se apaixonar por mim, teria continuado? Ela demorou. Depois respondeu: não. Aquilo deveria ter me destruído. Mas, pela primeira vez, ela estava sendo completamente honesta. Eu perguntei: e agora? Ela segurou minha mão. Agora eu não quero decidir por você. Ficamos juntos naquela noite. Não como marido e mulher.
Nem como um casal que tinha resolvido tudo. Apenas como duas pessoas que finalmente conheciam a verdade. Meses depois, minha tia confessou tudo. O caso foi reaberto. A família descobriu o que realmente havia acontecido décadas antes. E nós finalmente deixamos de carregar uma história que não era nossa. Eu e Helena demoramos quase um ano para voltar a ficar juntos. Dessa vez, sem casamento planejado. Sem segredos. Sem cartas escondidas. Sem investigações. Um dia, ela me perguntou: "Você ainda quer casar comigo?" Eu respondi: "Quero." Ela sorriu. Quando? Eu olhei para ela. Quando nenhum de nós tiver medo de descobrir outra coisa. Ela riu. E foi a primeira vez que achei que talvez nosso relacionamento estivesse finalmente começando. Porque descobrimos da pior maneira possível que amar alguém não significa conhecer tudo sobre essa pessoa. Significa ter coragem de continuar quando finalmente conhece. E, se um dia alguém me perguntar qual foi o pior momento da minha vida, eu não vou dizer que foi descobrir que minha namorada tinha mentido. Foi descobrir que, durante anos, todo mundo que eu amava estava tentando proteger alguém de uma verdade que eu tinha o direito de conhecer. E talvez seja por isso que, até hoje, eu guarde aquela fotografia. Não porque gosto de olhar para ela, mas porque ela me lembra de uma coisa. Às vezes, a maior mentira de uma família não é aquilo que ela inventa. É aquilo que todos concordam em não contar.